Olá, mais uma aula de História para o oitavo ano. Hoje nós vamos falar das revoltas nativistas que ocorreram no Brasil no século XVII e XVIII. Essas revoltas nativistas têm como objetivo a luta pelos colonos portugueses aqui no Brasil para a melhora de suas vidas aqui. Geralmente são revoltas que têm a ver com a cobrança de impostos, com o controle excessivo da coroa portuguesa sobre toda a economia brasileira, toda sobre a sociedade brasileira. Naquela época, o Brasil era colônia de Portugal e Portugal explorava economicamente essa colônia através do Pacto Colonial. Então Portugal tinha primazia no comércio, né? A coroa portuguesa cobrava impostos, taxava produtos, taxava mercadorias e muitas vezes prejudicava os colonos aqui no Brasil. Em grande medida, essas revoltas foram devido a excessos cometidos pela coroa portuguesa. Então houve várias revoltas. A revolta dos Emboabas, a revolta de Beckman, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, houve a revolta de Filipe dos Santos. Essas revoltas todas têm a ver, em certo grau, em certa medida, em relação à política da coroa portuguesa de querer oprimir esse colono, de explorar excessivamente esse colono. A exploração excessiva é que vai levar a várias dessas revoltas. Segunda parte. Agora nós vamos falar sobre a revolta de Beckman no século XVIII no Maranhão. A revolta de Beckman é comandada por dois irmãos, por Manuel e Thomas Beckman, dois fazendeiros. E ela tem como origem a escravização dos indígenas. A Igreja Católica, junto à Companhia de Jesus, era contra a escravização dos indígenas. Como a coroa portuguesa não tinha prometido levar escravos africanos e vender para esses agricultores e não cumpriu tal contrato, os agricultores passaram a querer escravizar índios e criou problemas com a Companhia de Jesus, que era contrária. Esses problemas vão deflagrar num conflito liderados por Manuel e Thomas Beckman. A coroa portuguesa vai agir com extrema violência e vai punir os dois, um com a pena de morte e outro com degredo. A revolta vai ser esmagada e a coroa portuguesa vai cumprir o que prometeu em parte depois do fim da revolta, mas não será total. A segunda revolta que devemos falar é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ocorreu entre bandeirantes paulistas e colonos portugueses vindo de Portugal. Esses colonos portugueses vieram por causa do ouro. Os paulistas aqui de São Paulo, os bandeirantes, descobriram o ouro na região de Minas Gerais, no final do século XVII. E causou uma grande corrida das pessoas em busca de ouro. Isso vai levar a um confronto entre paulistas e outros habitantes de Portugal ou do território brasileiro, de nordestinos, de outras regiões do Brasil, que correm para vir atrás do ouro. Esse conflito vai terminar com a derrota dos paulistas e a intervenção do Estado português na região, né? Portugal vai intervir depois. E a partir daí vai começar o chamado ciclo do ouro, da exploração do ouro. Terceira parte, agora nós vamos ver a revolta dos mascates. A revolta dos mascates ocorreu entre Olinda e Recife. Olinda tinha o controle político sobre a cidade do Recife. Os engenhos da cidade de Olinda controlavam economicamente
a cidade do Recife. Mas a partir de 1710 e 1711, os comerciantes de Recife vão se revoltar, os chamados mascates. Essa revolta vai gerar um conflito entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda. Esse Recife vai terminar com a intervenção da coroa portuguesa. A coroa portuguesa vai equiparar a cidade de Recife à cidade de Olinda. Essa revolta ocorre no século XVIII e é uma revolta que dá início no século XVIII o que vai ocorrer entre a separação entre fazendeiros e comerciantes portugueses, né? Isso tudo vai gerar alguns conflitos no futuro. Mas a segunda revolta do século XVIII é a chamada revolta de Filipe dos Santos. Ocorre lá em Minas Gerais. Filipe dos Santos, ele vai se revoltar, não somente ele, mas um grupo com ele, contra a decisão da coroa de cobrar o quinto, um imposto sobre o ouro, 20% do que era extraído, pertencia à coroa portuguesa. E contra as casas de fundições. Essa revolta também vai ser esmagada pela coroa portuguesa. Ela vai usar de extrema força. Filipe dos Santos vai ser condenado à morte, vai ser executado na cidade de Vila Rica, e a revolta termina com o uso de punições severas aos revoltosos, principalmente a seu principal líder, Filipe dos Santos, que vai ter sua vida ceifada nesse conflito. A última revolta é a Inconfidência Mineira, já lá no final do século XVIII, 1789, liderada por Tiradentes, né? A Inconfidência Mineira já é um movimento já de tendências separatistas. Ela vem reclamando também do quinto, da questão das casas de fundição, da exploração muito grande de Portugal sobre o ouro da região de Vila Rica e da região das Minas Gerais. Mas ela não vai chegar a ser uma revolta, porque ela vai ser descoberta antes da rebelião, antes de estourar a rebelião. E seus participantes vão ser presos, a maior parte vão receber punições de degredo e prisão, mas um deles, Tiradentes, vai acabar sendo executado, sendo enforcado e esquartejado. E para terminar, a Conjuração Baiana, né? A Conjuração Baiana é um movimento mais amplo que as outras reformas, que as outras revoltas. Ela é mais complexa, porque ela tem como intenção de acabar com o trabalho escravo e de criar uma república no Brasil. Ela é bem mais ampla e a coroa portuguesa vai agir, como nas demais, com violência, causando mortes e execuções. A revolta da Inconfidência Baiana, ela é bem mais ampla que a mineira e bem maior que as demais revoltas, né? Ela vai ser já no final do século XVIII, 1798, vai ser feito na Bahia e tinha como objetivo o fim da escravidão, né, a abolição da escravidão e uma criação de uma república. Tudo isso é inaceitável para a coroa portuguesa, que vai agir com violência contra esse grupo. Beleza? Tem o texto e as perguntas. Qualquer coisa é só me perguntar. Até mais.